Muito bem, senhores, olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, jantaram ontem à noite na casa do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. O encontro se deu 3 dias depois de Lira afirmar que o governo ainda não tem uma base consistente no Congresso Nacional. Além de Pimenta, participaram do jantar Rui Costa, ministro da Casa Civil, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também o líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães. O objetivo do encontro era a discussão da governabilidade. Lula e Lira saíram sem conversar com a imprensa. Padilha afirmou que a conversa foi bastante produtiva. O presidente da República também convidou Lira para viajar com ele para a China agora no final do mês de março. Segundo interlocutores, Lira se queixou do uso das emendas aos parlamentares para barganhar a retirada de assinaturas da Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro. Atualmente, a maior bancada da Câmara pertence ao PL, partido de oposição, com 99 cadeiras. A oposição ao governo afirma que tem pelo menos 250 votos hoje consolidados na Câmara dos Deputados Federais. Capês, como é que você vê essa aproximação do Lula com o Lira e, ao mesmo tempo, a praticidade disso, né? Você vê o quê? Qual é o tipo de governabilidade que o Lula está querendo? Bom, o presidente Lula está correto de se aproximar do Congresso Nacional para tentar criar uma base segura parlamentar. Todo governo, todo poder executivo que pretende executar as suas obras e não quer ter grandes empecilhos, precisa ter uma base confortável que lhe dê sustentação, porque muitas das obras, muitas das decisões administrativas tomadas dependem de aprovação de lei ou de conversão de medidas provisórias em lei. Ele precisa ter essa base. E o instrumento da emenda parlamentar, eu já fui presidente da Assembleia Legislativa, eu não gostava de trocar emenda parlamentar por voto. Eu acho eticamente algo condenável, mas é um instrumento legítimo, politicamente legítimo, que ele pode usar para construir essa base parlamentar. A questão que está chamando a atenção é essa, que foi colocada pelo Arthur Lira. Emendas parlamentares, pelo menos é o que se vê na imprensa, sendo utilizadas para barganhar a retirada de assinaturas de deputados de CPI. Isso é muito ruim, principalmente porque nós estamos falando da CPI dos atos antidemocráticos. Não dá para entender, se forem verdadeiras as notícias veiculadas para a imprensa, por que o governo está querendo retirar assinaturas e não quer que haja uma CPI para investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Porque se está afirmando que a responsabilidade por esses atos democráticos foi de Jair Bolsonaro, se o ex-ministro da Justiça e secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está preso, era o principal responsável, se autoridades militares do Distrito Federal, do governador Ibanez, que é ligado ao presidente Bolsonaro, deu suporte ao presidente Bolsonaro, estão também vinculados a isso e são responsáveis, e se não há responsabilidade de nenhuma autoridade federal, por que esse esforço do governo em retirar assinaturas da CPI, inclusive com o uso de emendas parlamentares? Provavelmente isso irritou o presidente da Câmara dos Deputados. Quem não deve, não teme. Qual é a vantagem de uma CPI em relação às investigações que estão sendo feitas? As investigações que estão sendo feitas sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro são investigações sigilosas, em que há vazamentos seletivos para a imprensa. Uma CPI fará uma apuração transparente, pública. Todos os envolvidos acabarão aparecendo, de maneira que não se compreende, e por essa razão está havendo um certo desgaste, um confronto do Poder Executivo com a Câmara dos Deputados, com esse esforço, repito, no mínimo suspeito, de provocar retirada de assinaturas da CPI, que quer apurar de maneira transparente e completa a responsabilidade pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Muito bem, senhores, são 5h31 nesta sexta-feira. Segré, você concorda com o Capês? É necessária mesmo essa CPI? Absolutamente. Deveria ser uma CPI que tem todos os deputados a favor da formação da CPI, precisamente para determinar quem foi o responsável, não somente pelas ações, sino pelo financiamento também. Não entra na questão de que é preciso ter a CPMI. A dúvida é por que não está sendo feita até agora. E essa questão dos 3 deputados que retiraram as assinaturas em função, aparentemente, pelo que a gente lê na imprensa,
de promessas das emendas do relator, também deveria ser um motivo para a comissão de decoro parlamentar, porque qual seria o motivo de retirar uma assinatura em função de uma promessa de poder ou de dinheiro? Não tem muito de ética nesse ponto. Mas imagino que a reunião entre o presidente Lira e o presidente Lula deve ter sido feita em função de que Lula precisa entender aonde que está sentado em relação às necessidades e reformas que virão pela frente, sobretudo a tributária, em que Lira já afirmou que não tem base suficiente para aprovação no Congresso. E aí imagino que o puxão de orelha deve ser: Lira, você é presidente porque nós conseguimos os votos para você ser presidente. Agora chegou a hora de você me devolver essa gentileza, formando uma base que me permita traçar as reformas que serão aprovadas. O Piperno, o Lula, no início dessa história toda do 8 de janeiro, foi muito contrário a essa instalação da CPI dos atos antidemocráticos. Ele diz o seguinte: nós temos instrumentos para fiscalização do que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Nós não precisamos disso agora, foi o que disse o presidente da República. Você não acha que esse tipo de pensamento de contra esse rumo em relação à CPI não é muito prejudicial para o governo? Por que não? Ô Paulo, prejudicial para o governo não é. Agora, e até porque, inclusive, o que o governo mais teme em relação a essa CPI é que essa CPI vá, de certa forma, atrapalhar um pouco a questão das votações que vão, enfim, atender a reforma tributária. Aprovar a reforma tributária é o grande objeto do desejo. Se o presidente Lula aprova a reforma tributária, ele está colocando na mesa algo que foi tentado no Brasil há mais nos últimos 20 anos, pelo menos, e não foi conseguido. Seria um grande troféu, aliás, um imenso troféu para esse primeiro ano. O Lula é, acima de tudo, um político também muito vaidoso. Ele olha para a biografia dele, ele quer ser o maior chefe de Estado do mundo, ele quer transitar por todas as esferas, ele quer transitar por todas as correntes ideológicas, faz acordos e conversa com todo mundo. O que aconteceu, por exemplo, ontem, anteontem, e a gente noticiou aqui o encontro lá do Celso Amorim com o Maduro, diz muito a respeito disso, porque, veja, no mesmo dia ele tinha o Celso Amorim com o Maduro e o Mauro Vieira conversando com o presidente direitista lá do Paraguai. Isso é Lula. Ele quer acabar com a guerra na Ucrânia, né? Ele quer acabar com a guerra na Ucrânia. Será que será o Lula que vai acabar com a guerra na Ucrânia? Ele queria fazer um acordo lá com o Irã em 2009 e tal, ele e o Erdogan. Ou seja, o Lula quer fazer tudo. O Lula quer um grande troféu. Você acredita na capacidade dele de acabar com a guerra? Claro que não, né, Paulo? O Lula... Não, estou perguntando. Não. Enfim, nada contra a sua afirmação, assim. É que realmente, nesse sentido, ele tem o ego, digamos, um pouco inflado. Mas, veja, ele está jogando com as peças que ele tem lá no parlamento. Então, ele foi, sim, levar essa conta para o Arthur Lira e, basicamente, perguntar o seguinte: quanto custa a gente agilizar essa reforma tributária? Ô Capês, você está chegando agora, obviamente, a sua estreia aqui no 3 em 1, mas o que você está achando do Piperno, hein? O Piperno? Olha, eu estou achando ele bastante razoável até. Eu não estou achando ele radical, como vocês falaram, não. Está tendo umas posições até que dá para concordar. Não estou achando ele tão radical. Não disseram que ele era radical, de esquerda, brigão. Estou achando ele até meio tucano. Chuchuca? Calma lá. Calma lá, Capês. Ô, Capês. Francamente, né? Capês, por favor, você tinha me pedido a palavra? Eu pedi a palavra pelo seguinte: por melhor que seja o desempenho do presidente Lula na política internacional, a paz na Ucrânia é algo impossível de se buscar, principalmente para um presidente de um país latino-americano. A Rússia, é importante que se diga isso, ela tem já mais de 500 mil homens, entre reservistas e soldados que estão sendo preparados, prontos para fazer uma invasão numa segunda fase na Ucrânia. A Ucrânia é um país que está completamente destruído em sua infraestrutura. É uma guerra de artilharia e a Ucrânia não tem mais munição. Estão colocando agora crianças e velhos para lutar. E a imprensa, o mainstream media, que é a imprensa principal do Ocidente, está alimentando a mentira de que ela tem possibilidade de ganhar essa guerra. A Rússia não vai devolver Donbass. Vai atingir cerca de 15%, 20%, talvez até 30% do território ucraniano, vai derrubar Zelensky e a OTAN
falou demais, mas entrou num pântano do qual não consegue sair. Eu sugiro que as pessoas procurem informações sobre essa guerra fora da grande mídia e ouçam, por exemplo, no YouTube, os depoimentos do coronel Douglas MacGregor, que tem uma análise completa do perfil desta guerra que vai acontecer. Paz na Ucrânia? Haverá derrota de Zelensky. Não, nunca houve paz. Olha, a gente está aqui com o Marcelo Favari, que é o nosso editor de Inter. Veja, a Ucrânia nunca teve paz antes de virar Ucrânia, né? A Ucrânia teve já épocas em que tinha lá um pedaço com a Romênia, um pedaço com a Polônia, um pedaço com o que hoje é Belarus. A Ucrânia, ela já perdeu uma outra fatia para a Rússia, outra. A Ucrânia nunca foi um território exatamente de paz. Por isso que eu acho que é muita ousadia alguém achar que isso vai acontecer agora. Mas eu também acho que o Capês está sendo radical. Agora o radical é você. Radical demais em achar que a Rússia ganhou a guerra. Serrão, chama o VAR. Vamos chamar o VAR, porque olha só que curioso e que contraditório. O homem que quer a paz mundial, que quer a paz na Ucrânia, ele abre uma guerra contra o Congresso brasileiro, no qual ele não tem base parlamentar. Esse erro que Lula cometeu ao tentar convencer parlamentares, regateando com emenda parlamentar para que parlamentar tire a assinatura da CPMI do fim do mundo sobre o 8 de janeiro, isso aí foi loucura política, suicídio, tiro no pé. Erro total de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aí criou um problema desnecessário. 2 presidentes que desafiaram o parlamento, Collor e Dilma, não terminaram bem. Um quase terminou impeachmentado, fora do poder, e a Dilma dançou. Então Lula deveria se lembrar desse detalhe. E Arthur Lira deu o recado, vamos ser bem claros. Quando ele avisou a Lula publicamente, olha, não tem base para aprovar nada no Congresso, ele deixou claro que você, Lula, tem que negociar comigo, Arthur Lira. E a negociação começou, só que essa negociação não é mais dentro daquele esquema, vamos pagar mensalão, vamos fazer coisas escusas, vamos dividir, lotear as estatais. Não é mais assim que se conversa com o centrão, presidente Lula. O jogo mudou, então Lula tem que se readaptar aos novos tempos. 2003, 2006, 2007, 2008 não voltam mais, você tem que se adaptar a sua modulação de governo para negociar com esse Congresso que é absolutamente adverso. A CPMI é necessária e fundamental.